Esse vídeo é direcionado a estudantes de medicina, médicos e estudantes de outras áreas da saúde. Espero que ajude. E aí, pessoal, eu sou o Dr. Givago, eu sou médico. Vou tentar aqui, de uma forma resumida, te mostrar um pouco sobre hipertensão arterial, certo? Esse tema que é bem abrangente, é bem comum aqui no nosso dia a dia médico. E esse momento inicial, eu vou tentar abordar contigo aqui um pouco da conduta frente ao paciente na equipe de saúde da família, no posto de saúde, aquele paciente que você vai passar um tratamento para casa para ele, certo? Para ele fazer um tratamento crônico aí, certo? Então, nosso objetivo aqui, inicialmente, é mostrar e ver de uma forma resumida um pouco de hipertensão arterial, tratando dos pontos mais importantes para aquele paciente que vai fazer o tratamento em casa, aquele tratamento diário, e você vai ver aí medidas farmacológicas, não farmacológicas. Eu vou botar um vídeo aqui no card que eu detalho com um pouco mais sobre hipertensão arterial, falando de mecanismo fisiopatológico, definições e tudo. Então, vamos lá. Se você não viu o outro vídeo, dá uma olhadinha nele, porque ele está um pouco mais completo. Esse vídeo é para você que já só quer, de certa forma, revisar o tema. E vamos começar aqui, certo? Já deixa teu like, compartilha, comenta aqui embaixo se esses vídeos te ajudam e se você tem alguma dúvida sobre esse tema. Então vamos lá. Sobre a questão de definição, só para amarrar os conceitos aqui, a gente basicamente aqui no Brasil define hipertensão arterial quando o paciente tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 certo? E ou uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Entenda uma coisa, nem todo paciente que tem uma pressão arterial de 140 por 90, de 145 por 90, certo? Ele vai ter uma hipertensão arterial. Você tem que ver o contexto geral do paciente. Se o paciente acabou de comer, se o paciente acabou de passar por um pico de ansiedade, certo? Ou acabou de tomar um susto, que seja, ele pode ter esses picos de hipertensão, de pressão arterial elevada, de hipertensão arterial, e acabar chegando a esses valores aqui. Então entenda bem, por que eu te disse isso? Porque o conceito final de hipertensão arterial é quando esses valores são medidos em maior ou igual a 2 consultas, certo? E o ideal é que em cada consulta haja todo aquele protocolo de o paciente tem que esperar 10 a 20 minutinhos ali descansando, sem ter as pernas pendendo, certo, do chão, nem ter tomado nada, enfim, certo, nem ter fumado um cigarro nos últimos 50 minutos ou uma hora, certo? Todo aquele protocolo, e tem que ser em ambos braços, com o paciente de pé e sentado e, se possível, deitado também, certo? Que você vai ver as diferenças de pressão arterial. Grande detalhe que isso tem que ser em 2 ou mais consultas diferentes. E se houver dúvidas ainda, certo, sobre hipertensão arterial, você vai solicitar o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, que eu vou deixar um vídeo curtinho aqui para ti, explicando e detalhando mais sobre isso, certo? Porque é aqui onde você vai fazer aquela diferença de hipertensão do jaleco branco, que a gente chama, certo? Enfim, você tem que fazer isso, que é geralmente aquela hipertensão que o paciente tem medo do médico aí, enfim. Mas vamos aqui. A título de Brasil, certo? Você vai considerar hipertensão estágio 1, quando você tiver aqui a pressão arterial sistólica, aqui eu vou botar a pressão arterial diastólica, certo? Uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e uma diastólica maior ou igual a 90, isso é tudo em milímetros de mercúrio, certo? Um estágio 2, a sistólica maior ou igual a 160, aqui é EO, certo? Ó, EO. E aqui maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio. E um estágio 3, quando a sistólica for maior ou igual a 180 milímetros de mercúrio e ou maior ou igual a 110 de diastólica milímetros de mercúrio. Beleza? Então, esse é basicamente a classificação de uma hipertensão arterial. Agora veja uma coisa, eu vou só puxar um parêntese bem rápido aqui para você entender a diferença de um paciente com hipertensão arterial de forma crônica e aquele paciente com crise hipertensiva, certo? Basicamente, você vai ter a crise hipertensiva são aquelas alterações agudas.
aquele paciente em que ele pode estar evoluindo com uma emergência hipertensiva ou uma urgência hipertensiva, que isso eu vou detalhar mais em outro vídeo com seus respectivos tratamentos, certo? E a hipertensão arterial sistêmica é aquele paciente crônico, é aquele paciente que já tem valores aqui, que é o que caracteriza uma crise hipertensiva, é esse estágio 3 evoluindo de forma aguda, certo? É basicamente isso. Basicamente isso é a definição de crise hipertensiva. O paciente que já tem valores maior ou igual a 180 e ou de sistólica, né? E ou maior ou igual a 110 de diastólica, ele já é considerado um hipertenso crônico. Esses dois pacientes podem ter lesão de órgão-alvo, que já eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Essa lesão de órgão-alvo pode vir a nível ocular, renal, cardiovascular, pode vir a nível de vasos periféricos, enfim, certo? Então você tem que saber essa diferença. Por quê? Porque aí você vai tratar esses pacientes de forma distintas, onde você vai ter que determinar a redução da hipertensão arterial dele naquele primeiro momento, tendo critérios para isso, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui. E o outro você vai estabelecer um tratamento para esse paciente. Então, basicamente, o problema relacionado com a hipertensão arterial sistêmica é o que eu falei anteriormente, a lesão de órgão-alvo. Eu vou te chamar de LOA, certo? Eu vou chamar de LOA a lesão de órgão-alvo. Em que essa lesão de órgão-alvo, ela pode ser aguda e ela pode ser crônica. Essa lesão de órgão-alvo aguda, geralmente, é a que vai estar relacionado com as crises hipertensivas. Para ser mais específico, com as emergências hipertensivas, que são aquelas crises hipertensivas, aqueles picos de maior ou igual a 180 por 110 com lesão de órgão-alvo. Beleza? Eu vou deixar um vídeo aqui detalhando mais sobre isso. Qualquer coisa, deixa tua dúvida aqui embaixo. A crônica é basicamente aquele paciente com hipertensão arterial sistêmica e que ele não tem ou já tem uma lesão de órgão-alvo, mas essa lesão ela vem progredindo com o tempo. Ou seja, o paciente tem hipertensão arterial e está evoluindo, e já evolui na verdade, com uma redução da função sistólica cardíaca e tem uma insuficiência cardíaca sistólica, por redução da fração de ejeção, certo? É aquele paciente que ele já tem uma retinopatia hipertensiva, e aqui não confunde. Por quê? Porque a retinopatia hipertensiva, nesse caso de alterações crônicas, é da classificação 1 e da classificação 2. A 1, lembra que é a que gera estreitamento arteriolar, e a 2 é a que gera o cruzamento arteriovenoso patológico, que é aquela imagem de cobre, né? de fios de cobre, assim se chama, certo? O 3 e o 4 já entraria aqui na crise hipertensiva, que eu vou detalhar de uma forma mais específica em outra aula, certo? Então, lesão de órgão-alvo pode ter basicamente, então, alterações oculares, você pode ter alterações renais, o paciente já evolui com microalbuminúria, por exemplo, certo? Pode ter alterações cardíacas, insuficiência cardíaca, por exemplo, aumenta a probabilidade do paciente ter um infarto agudo do miocárdio também com supra-GST, por uma obstrução de coronárias, vasos, alterações coronarianas, por exemplo, ou por aí alterações de obstrução arterial periférica também, certo? O paciente pode ter até uma probabilidade mais aí de TVP, enfim, certo? Que isso já é outro ramo, já associado com outra coisa. Eu só estou te dando aqui aquela associação com o todo, certo? Da hipertensão arterial. Então, basicamente, o problema da hipertensão arterial são essas lesões de órgão-alvo. Sendo assim, a hipertensão arterial, caracterizada como doença, mas também entra como qualquer critério de fator de risco para alterações, certo, do paciente que padece de hipertensão arterial, certo? Seja a nível cardíaco, renal, enfim. Beleza? Segue aqui agora. Então, dentro desse problema, você já entendeu que nós temos aí a lesão de órgão-alvo, certo? Em que você pode ter essas alterações renais, oculares, cardíacas e de vaso. Só para te lembrar um pouquinho aqui e não deixar ponto solto, quando a gente fala de retinopatia hipertensiva, lembra que você tem 4 graus, 1, 2, 3 e 4. O primeiro grau, como eu falei anteriormente, é o chamado estreitamento arteriolar, certo? As artérias elas estão em menor
tamanho. Aqui você vai ver, certo? Basicamente com o exame de fundo de olho, certo? Que ele é realizado com o oftalmoscópio, aí tem todo aquele preparo em si. Isso aqui em emergência você não realiza. Geralmente você tem que estar no consultório, tem que ter mais tempo com o paciente. Mas vamos lá. Classificação então. 1, estreitamento arteriolar. 2, você vai ter o cruzamento arteriovenoso patológico, certo? Você vai ter uma dilatação das artérias. As artérias começam a comprimir, as arteríolas nesse caso, né? Começam a comprimir as vênulas aí, que vão estar aí, e vão gerar uma imagem caracterizada como imagem em fios de cobre. O 3, você vai ter o quê? Vai ser as hemorragias, certo? E a formação de exudato, né? Que é o que caracteriza o estágio 3 aqui da retinopatia hipertensiva. E o 4 é basicamente o papiledema. O que eu quero, por que eu especifiquei isso? Basicamente, o paciente que tem o 1 e o 2, ele é o paciente com hipertensão arterial sistêmica crônica. É aquele paciente que ele vem tendo danos, certo? A nível periférico, a nível central, mas ele não está sentindo nada. Você diagnostica isso fazendo outros exames complementares. E o 3 e o 4, a partir do momento que você diagnostica, esse paciente ele está em uma crise hipertensiva e esse paciente tem que ser tratado como uma emergência hipertensiva, certo? Então o tratamento tem que ser, basicamente você vai botar o paciente em observação, internamento, tem que baixar a pressão arterial dele referente a 15% do valor com as medicações adequadas, que isso eu vou deixar no card aqui para ti, um vídeo detalhando mais sobre essas alterações na crise hipertensiva. Beleza? Então vamos continuar. Para fechar, certo? Eu vou te dar mais 2 detalhes, que é sobre os exames complementares, que a gente basicamente tem que pedir, e eu vou te dar um detalhe sobre conduta. Dos exames complementares que você vai ter que falar, nós vamos ter o quê? A nível laboratorial, você vai solicitar tudo que você pensar, mas a título de ser objetivo aqui, nós podemos solicitar a albuminúria em 24 horas, certo? Aí você tem aquele conceito, né, que de certa forma algumas literaturas já consideram até antigo, mas ainda se usa, que é a microalbuminúria, certo? Você considera microalbuminúria quando você tem esse valor entre 30 a 300 miligramas em 24 horas. A albuminúria seria maior que isso, beleza? O que isso vai me dizer? Por que isso é importante saber? A partir do momento que você já tem um paciente com microalbuminúria, pode ir buscar alterações em microvasos, seja a nível ocular, seja a nível renal, seja a nível de microvasos a nível cardíaco, certo? Ou a nível periférico vascular mesmo, você vai ter alterações associadas. Portanto, frente a isso, você já aumenta, você abre o teu olho frente ao teu paciente e sabe que você tem que modificar a vida daquele paciente. Você tem que estimular o paciente que faça uma modificação do estilo de vida associado à toma e à aderência ao tratamento, beleza? Segunda coisa é o que? Você pode solicitar um eletrocardiograma. O eletrocardiograma assim, de certa forma, ele pode te mostrar sinais de hipertrofia ventricular esquerda, né? Que a gente vai ver lá o Sokolov, certo? E o Cornell. Bota aqui embaixo se você tem dificuldade em ler eletrocardiograma. Porque assim eu vou entender, se você tiver dificuldade, eu faço um vídeo de passo a passo fácil de como ler um eletrocardiograma e você conseguir manejar o teu dia a dia aí com essa questão do eletrocardiograma, certo? Mas basicamente agora a gente vai ficar com esses 2 sinais aqui. Comenta aí embaixo se você sabe o que é o Sokolov, se você sabe quais são os critérios de Cornell, certo? Que eu tenho um bizuzinho para te dar sobre isso e comenta aqui embaixo se você quer um vídeo sobre. Vamos lá. O outro exame, caso esteja disponível ou, se necessário, solicitar, você pode pedir um ecocardiograma, né? Ecocardio, vou botar só assim, Doppler, certo? Por quê? Porque veja bem, no ecocardiograma você vai ver estrutura cardíaca. Então você pode ver hipertrofia ventricular, certo? Seja esquerda, seja direita, geralmente é a esquerda. Você pode ver alterações nas válvulas cardíacas, certo? Uma insuficiência mitral, uma insuficiência da tricúspide, uma insuficiência da aórtica, certo? Ou mesmo uma estenose das mesmas. E com o Doppler você vai ver fluxo de sangue. Você vendo o fluxo de sangue, aí você pode poder caracterizar lá nas classificações de insuficiência cardíaca, né? De
com fração de ejeção preservada, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é a mais clássica, né, na insuficiência cardíaca. Então, é um exame muito importante, tem um elevado valor preditivo positivo e elevado valor preditivo negativo aí no teu diagnóstico de associação para com a hipertensão arterial. Então veja bem, os exames complementares que eu te disponibilizei aqui não foram exames para diagnosticar hipertensão arterial. Então assim, ó, isso daqui que eu te falei até agora não diagnostica hipertensão arterial. Basicamente, isso é para você saber que, frente a um paciente com hipertensão arterial, você solicita alguns exames complementares para você saber em que grau, mais ou menos, você está com aquele paciente. Se ele já tem uma alteração de órgão-alvo, ou se você precisa abrir mais o olho e aumentar o tratamento daquele paciente ou não. Para você fazer o diagnóstico de hipertensão arterial, e eu vou escrever bem no finalzinho aqui para ti, você vai utilizar o esfigmomanômetro, certo? Quase não segue a palavra, mas você vai aferir a pressão arterial em maior ou igual a 2 consultas e, caso de dúvida, você pode utilizar um monitoramento ambulatorial da pressão arterial, certo? Caso de dúvida frente a esse paciente. Então, basicamente, o diagnóstico de hipertensão arterial, ele é clínico, beleza? E aí, te dando mais um adendo aí, mais uma informação e mais uma observação de que a clínica, ela é muito importante no teu dia a dia, beleza? Fechando esse conceito aqui, te dando esses pequenos exames, esses pequenos pitacos, a gente vai para a parte importante, que é o quê? A conduta ambulatorial do paciente hipertenso. Veja, isso não é a conduta frente ao paciente em crise hipertensiva. Isso é aquele paciente que ele vai fazer o tratamento em casa. Então, basicamente, você vai iniciar e vai estimular uma conduta não farmacológica. Em que? Inicialmente estimulando o exercício físico. Exercício físico pode ser exercício aeróbio, exercício anaeróbio. Então você pode mandar o paciente ir para a academia, aquelas academias de rua, certo? Que tem lá, geralmente não tem instrutor, o ideal é que tenha um instrutor, certo? Ou pode ir para a academia mesmo, certo? Caso o paciente tenha condições de pagar. E a ideia é que você estimule esse exercício físico do paciente pelo menos de 3 a 5 vezes por semana, certo? Sempre sendo acompanhado. A dieta do paciente, o ideal é que você estimule uma dieta hipossódica, certo? Com baixo teor de sal, baixo teor de carboidratos em si, e que você referencie esse paciente para o nutricionista, porque ele é mais apto para controlar essa dieta do paciente e direcionar melhor. Mas a ideia é que você, basicamente, peça que o paciente reduza o sal, que o paciente diminua os carboidratos, arroz, feijão, macarrão, pão, bolacha, enfim, certo? Que o paciente aumente as fibras, os verdes, né, as verduras, enfim, certo? Tem que cessar o tabagismo, certo? O tabagismo ele vai ter que cessar, tá certo? Você vai ter que, de certa forma, utilizar lá a bupropiona, por exemplo, caso o paciente seja necessário, e estimular o paciente com que ele cesse o tabagismo, certo? E basicamente, pessoal, baixar de peso, certo? A redução de peso reduz circunferência abdominal, acaba diminuindo a probabilidade de síndrome metabólica, lá diminuindo o colesterol também, certo? Não entrando em tantos detalhes, né? E isso, consequentemente, também reduz aí a PA do paciente, a pressão arterial do paciente, para que o mesmo acabe modificando seu estilo de vida e melhorando de uma forma geral. E isso vem, obviamente, que associado, quando necessário, com algumas medicações, em que eu vou te passar aqui um detalhe, né, que é o que? Você vai ter as medicações para você utilizar, você vai ter os inibidores da enzima convertidora de angiotensina e você vai ter o BRA2 aqui, certo? Que é o bloqueador do receptor de angiotensina 2. Veja que eu botei um traço aqui de propósito. Por quê? Porque você já de início não vai associar IECA mais BRA2, certo? Então você não vai associar os dois. Se você utiliza um captopril ou um enalapril, você não vai poder associar uma losartana, uma valsartana, uma cadesartana. Beleza? Vamos para o segundo ponto aqui. O segundo ponto, e veja, as linhas que eu estou colocando aqui não são linhas pontilhadas, são linhas contínuas. Você vai ter os antagonistas de cálcio dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos você vai ter amlodipina e nifedipina, por exemplo, certo?
que uma das melhores associações é do IECA, mais os antagonistas de canal de cálcio, principalmente a amlodipina, certo? Você vai utilizar e são os dihidropiridínicos. Lembra que os não dihidropiridínicos, eles são mais utilizados lá nas arritmias cardíacas, que aí você vai ter o verapamil, o diltiazem, beleza? Outro aqui são o quê? Você vai ter os diuréticos tiazídicos, certo? Que você vai ter os dois grandes exemplos, que é a clortalidona, que é muito bem aceita, certo? E você vai ter a hidroclorotiazida, que é muito bem utilizada, beleza? Como quarto ponto, e eu vou te mostrar um detalhe depois, a gente tem, e você vai se impressionar com isso, você que não viu a atualização da parte de hipertensão, a espironolactona. A espironolactona, ela não era utilizada antes. De alguns anos para cá, ela foi colocada nessa tabela como opcional de quarta droga. Por isso que eu botei linhas pontilhadas aqui. Antigamente era utilizado já diretamente um beta-bloqueante. Beta-bloqueante, eles não foram retirados, certo? Nada mais que eles estão agora como mais uma opção de uma quinta droga. Beleza? Agora sim, se você pegar linhas contínuas, são as melhores associações, certo? Linhas pontilhadas são associações secundárias. Então, se eu for associar um IECA, se eu pegar um captopril, por exemplo, ou melhor, um enalapril, aí você tem o enalapril, ele é de 5 miligramas, aí você diz que é 2 vezes por dia para o paciente, certo? Um BRA2, por exemplo, o losartana aqui, a losartana, né, que teve até uma briga aí ultimamente em questão da losartana com câncer, né, mas vamos continuar aqui, 25 miligramas, é uma vez ao dia, certo? Você vai ter um antagonista cálcico de hidropiridina como anlodipino, né, ou anlodipina, botar anlodipino aqui, de 2,5 miligramas, que é uma vez ao dia também, desculpa a letra aí, mas a gente vai fazendo juntos aqui e você vai entendendo, certo? E aí você pode ter os tiazídicos como a clortalidona, certo? Ou a hidroclorotiazida, em que os dois podem ser utilizados em dose de 2,5 miligramas uma vez ao dia também, certo? Para não ficar de fora, só para te falar que a mais o beta-bloqueante, você pode utilizar, por exemplo, o atenolol, certo? De 25 miligramas, ele geralmente é 1 a 2 vezes por dia, certo? 1 a 2 vezes por dia. Então o que você tem que entender disso daqui, ó? Então assim, visto todas aquelas medicações que nós vimos anteriormente, como é que você vai classificar e associar essas medicações para o teu paciente? Você vai pegar aquele paciente que você classificou, certo? Como estágio 1, 2, 3, certo? E aí você vai separar no paciente com monoterapia, certo? E na terapia combinada. Na monoterapia, você pode utilizar qualquer um dos que nós citamos anteriormente. Então, basicamente a monoterapia vai ser com IECA ou BRA2 ou, certo? Um antagonista dos canais de cálcio, dihidropiridínicos, certo? Ou você vai utilizar um tiazídico, beleza? Como primeira opção, um diurético tiazídico. Então, basicamente essa monoterapia, ela vai ser indicada para pacientes com estágio 1 sem fatores de risco. O que são os fatores de risco? Não é um paciente diabético, não é um paciente sedentário, não é um paciente de idade avançada, certo? Não é um paciente que tem outras comorbidades em si. A terapia combinada, você já vai indicar para os pacientes com estágio 1 com fatores de risco ou o paciente já com estágio 2, beleza? Como é que você vai fazer essa terapia combinada? A melhor combinação que há é de IECA mais antagonista dos canais de cálcio, certo? De hidropiridínicos. Por exemplo, o enalapril mais o amlodipino. Por exemplo, o enalapril de 5 miligramas, 2 vezes ao dia, manhã e noite, certo? De 12 em 12 horas. E o amlodipino, 2,5 miligramas, uma vez ao dia pela manhã. Beleza? Essa é a melhor combinação. Caso não melhore com essas duas drogas, eu posso associar uma terceira, que nesse caso, como eu já estou utilizando o IECA, se eu for utilizar um BRA, eu tenho que tirar esse IECA daí, certo? Eu tenho que tirar ele daí, eu não posso associar os dois juntos, beleza? Então a ideia, se eu for colocar uma terceira droga, eu posso colocar um diurético tiazídico, uma clortalidona, uma hidroclorotiazida, beleza?
Para fechar, é só um conceito. Você já botou 3 drogas em que uma delas é um diurético tiazídico e o paciente não melhora, você considera esse paciente com hipertensão arterial resistente. O que significa isso? É essa definição anterior que eu dei. Paciente que está sob o uso de 3 drogas antihipertensivas, com uma aderência excelente, mas em que uma delas é um diurético tiazídico, mas que ele não melhora, certo? Então isso é hipertensão arterial resistente. O que você geralmente tem que fazer aqui é, primeiramente, buscar uma causa secundária. A principal causa secundária no Brasil é o hiperaldosteronismo, dosteronismo primário, certo? O hiperaldosteronismo primário, ele vai ser a principal causa secundária aqui no Brasil, beleza? Então você descarta essa possibilidade. Caso não seja essa possibilidade ou qualquer outro, um hipertiroidismo, por exemplo, aí você solicita a administração também de espironolactona. Beleza? Bom, o resto você tem que estimular a aderência do tratamento, certo? Você vai ter que ensinar ao paciente o porquê ele deve tomar a medicação, por quanto tempo e o porquê ele não deve abandonar. Olha, cara, isso aqui é muito importante. Abandonar. Por que ele não deve abandonar? Porque se o paciente não entender isso, vai chegar um momento que vai haver um controle de pressão arterial no paciente e o paciente abandona a medicação. E aí volta tudo de novo. E volta até mais difícil de controlar, certo? Você vai marcar retornos, certo? Retornos, você vai marcar retorno. Por quê? Porque o paciente vai se sentir acolhido, ele vai se sentir acompanhado e é seu dever como médico fazer isso, beleza? E o resto, cara, é você ter o bom senso. O bom senso de, se o paciente não tá se sentindo bem, tá com efeito colateral, por exemplo, tá tossindo seco, você vai pensar lá no captopril. Então, substitui o IECA por um BRA2, por exemplo, beleza? Então, vai utilizando esses conceitos são muito importantes. Isso é um resumão aqui. Eu vou deixar o vídeo aqui no final para você dar uma olhada na aula completa e na aula de crise hipertensiva. Valeu, se inscreve no canal, escreve aqui embaixo se isso te serviu, se a informação foi clara. E se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo também que eu vou estar logo mais te respondendo essas dúvidas. Valeu!